Hoje no Tarek Notícias, China suspende expedições ao Everest por causa da pandemia. Prefeitura de São Paulo antecipa a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da saúde com mais de 42 anos. Portugal vai permitir a entrada de turistas da União Europeia e do Reino Unido com teste de coronavírus negativo. CPI pergunta a Itamaraty e a ABIN se são fonte da declaração de Bolsonaro sobre guerra química. Explosão em mesquita deixa mortos no Afeganistão durante cessar-fogo com o Talibã. Defesa de Flávio Bolsonaro aciona STF para arquivar a investigação das rachadinhas. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A China suspendeu as expedições do Everest a partir do seu território para evitar qualquer risco de contaminação por Covid-19 por montanhistas do Nepal, de acordo com a mídia estatal. A China, o primeiro país a ser atingido pela pandemia no final de 2019, conseguiu controlar a doença, mas teme infecções do exterior. Suas fronteiras estão praticamente fechadas desde março do ano passado e o país agora teme os riscos representados pelo Everest, que a China divide com o Nepal a 8.848 metros. O Nepal, vizinho da Índia, é duramente atingido por uma segunda onda epidêmica, mas tenta reativar seu turismo depois de uma temporada de 2020 cancelada pela pandemia. Dada a situação sanitária, todas as atividades de ascensão ao Everest foram canceladas, segundo disse a agência chinesa oficial Xinhua ontem, que não informou o horário em que essa medida entrará em vigor. No início da semana, a China anunciou a instalação de uma linha de demarcação no cume do Everest para se proteger do coronavírus, mas as autoridades não detalharam como planejavam marcar seu território em um lugar muito pequeno onde cabem apenas alguns alpinistas ao mesmo tempo. A Prefeitura de São Paulo antecipou hoje a vacinação de profissionais da saúde com mais de 42 anos. A vacinação desse grupo estava prevista para segunda-feira. Os profissionais da saúde da linha de frente contra a Covid-19 começaram a ser vacinados na cidade de São Paulo em janeiro desse ano. Mas a lista para os profissionais autônomos vem sendo ampliada aos poucos conforme a disponibilização de novas doses. As pessoas com comorbidades também já começaram a ser vacinadas regularmente, mas apenas quem tem mais de 50 anos. A capital possui atualmente 468 unidades básicas de saúde, 76 drive-thrus em UBSs, 17 serviços de atenção especializada, 3 centros-escolas e 83 postos volantes que realizam a vacinação contra o novo coronavírus. Portugal vai permitir voos turísticos de países da União Europeia com baixas taxas de infecção e do Reino Unido, mas os passageiros devem apresentar um teste de coronavírus negativo na chegada, segundo informou o Ministério do Interior hoje. O anúncio veio um dia depois de a autoridade portuguesa do turismo dar luz verde aos turistas do Reino Unido para entrarem no país a partir de segunda-feira. O comunicado informa que a proibição será suspensa em países europeus com menos de 500 casos de infecções por 100 mil pessoas. Turistas de Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça também podem começar a voar para Portugal. Os visitantes terão de apresentar prova de um teste negativo feito até 72 horas antes do voo e as companhias aéreas serão multadas entre €500 e €2.000 por cada passageiro que embarque sem apresentar a prova de teste negativo. Atualmente, Portugal apenas permite voos essenciais por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, de saúde ou humanitários. Os viajantes de países onde foram notificados 500 ou mais casos por 100 mil pessoas ao longo de um período de 2 semanas só podem entrar em Portugal se tiverem um motivo válido, como para o trabalho ou saúde. As chegadas devem então ficar em quarentena por 2 semanas. A CPI da Covid questionou o Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Inteligência. A comissão quer saber se os dois órgãos são a fonte de informação da declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre guerra química. No último dia 5, Bolsonaro disse em um discurso que ninguém sabe a origem do vírus da Covid-19. Mencionou o termo guerra química. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é extremamente improvável que o vírus tenha atingido humanos após o incidente em laboratório. Os ofícios da CPI foram assinados pelo presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, na última quinta-feira e disponibilizados no sistema do colegiado ontem.
Assim como ocorre com todos os pedidos de informação aprovados pela CPI, Itamaraty e a ABIN terão 10 dias úteis para responder. Os pedidos de informação aprovados pela CPI têm origem em 2 requerimentos do senador Tasso Gereissati, do PSDB. Além de questionar se o Itamaraty e a ABIN são a fonte da declaração de Bolsonaro sobre a guerra química, o tucano formulou outras 2 perguntas. Os ofícios da CPI são endereçados ao ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e ao diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. A fala de Bolsonaro foi criticada por integrantes da CPI. Omar Aziz, por exemplo, afirmou que a declaração piora a obtenção pelo Brasil de insumos contra a doença, uma vez que grande parte da matéria-prima para a produção de vacinas vem da China. Ao menos 12 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em uma explosão em uma mesquita na periferia de Cabul, na capital do Afeganistão, ontem. Entre os mortos está o imã da mesquita. A explosão ocorre durante o cessar-fogo de 3 dias entre o governo afegão e o Talibã, que entrou em vigor na última quinta-feira. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo atentado até o momento. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, negou qualquer ligação com o ataque, condenando a explosão e acusando a agência de inteligência do Afeganistão de estar por trás do atentado. Tanto o Talibã quanto o governo afegão costumam culpar um ao outro pelos ataques e raramente os culpados são identificados e o resultado das investigações é divulgado. O quarto cessar-fogo em quase 2 décadas de confrontos foi feito devido ao Eid al-Fitr, festividade muçulmana do fim do Ramadã, e em meio a uma onda de violência que varreu o país nas últimas semanas. Na semana passada, mais de 50 pessoas, a maioria estudantes e adolescentes, morreram em uma série de explosões nas imediações de uma escola de meninas da capital. Os ataques começaram depois que os Estados Unidos anunciaram a retirada de suas tropas do Afeganistão até o dia 11 de setembro, quando se completarão 20 anos do ataque às Torres Gêmeas. O ataque ocorre em 2 dias depois de os soldados americanos deixarem a sua segunda maior base militar do Afeganistão, a de Kandahar. A informação foi confirmada ontem por Khoja Yahya Alawi, porta-voz do exército afegão em Kandahar. A transferência oficial da base vai acontecer depois do Eid al-Fitr. Kandahar é um reduto talibã e nos últimos meses registrou um aumento da violência e dos ataques dos insurgentes. A defesa do senador Flávio Bolsonaro anunciou ontem ao Supremo Tribunal Federal para arquivar as investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, as chamadas rachadinhas eram um esquema segundo o qual assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, devolviam parte da remuneração que recebiam. A defesa do parlamentar afirma na ação ao STF que o caso deve ser encerrado porque, segundo eles, houve ilegalidades ao longo da investigação. Até agora, o advogado Frederic Vazef enviou nota afirmando que elaborou a ação individualmente. Entre essas supostas ilegalidades apontam os relatórios produzidos pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e compartilhados com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O pedido está sob sigilo no STF e em março a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal o compartilhamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro dos dados reunidos pelo COAF. No pedido feito ao STF, a defesa do senador afirma que houve irregularidades na ação do COAF e do Ministério Público Estadual Carioca e que, por isso, todos os atos praticados a partir dos relatórios devem, segundo a defesa, ser considerados nulos. Os relatórios do COAF foram a base da investigação da rachadinha. Mostraram indícios de que, no período em que Flávio Bolsonaro foi deputado estadual, funcionários dele devolviam parte dos salários que recebiam. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, apareceu no documento com movimentação suspeita de R$1.200.000. Os relatórios também ajudaram os promotores a investigar e identificar depósitos fracionados feitos em dinheiro vivo na conta de Flávio Bolsonaro e ainda uma série de transações imobiliárias suspeitas do senador. Em fevereiro, a 5ª Turma do STJ anulou quebras de sigilo realizadas ao longo da apuração, atingindo todas as provas obtidas a partir dos dados bancários e fiscais do senador e de todos os outros envolvidos no caso das rachadinhas, mas em março os mesmos ministros da 5ª Turma validaram o compartilhamento dos dados do COAF. Foi com base nessa investigação que Flávio Bolsonaro e outras 16 pessoas foram denunciadas no ano passado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que Flávio Bolsonaro desviou mais de R$6 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa. O senador é suspeito de ter lavado dinheiro na loja de chocolates que mantinha e também na compra e venda de imóveis.
E antes de encerrar o nosso jornal de hoje, eu tô aqui para fazer um convite. Amanhã, no meu segundo canal, Histórias da Nossa Terra, a gente vai falar de uma cidade que é bem pertinho ali de Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul. Amanhã, gente, eu vou falar de mais uma cidade que é uma das principais cidades do Paraná, chamada Telêmaco Borba. Então, não percam amanhã, no meu canal Histórias da Nossa Terra, a gente vai falar sobre Telêmaco Borba. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Um ótimo fim de semana para vocês e a gente se vê amanhã no meu segundo canal, o Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, até amanhã.